A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, o próprio Deus falando com Josué. O próprio Deus o animando para que ele pudesse viver o propósito de Deus para a vida dele. Depois de todo o processo que Deus ele nos prepara, que Deus ele permite a gente ser moldado, ser lapidado para tomarmos a posse daquilo que ele falou, muitas vezes nós vamos estar o quê? Cansados. Depois de todo o processo, muitas vezes vamos estar entristecidos, abatidos, sem força, sem vigor, sem ânimo para viver os propósitos de Deus. Era isso que estava acontecendo com Josué. Josué estava desanimado. Eu estou conversando com homens e mulheres aqui que no início, quando Deus te fez a promessa, você estava até animado. Você estava até animada para viver, você fazia planos, você planejava, você dizia: Senhor, eu quero fazer assim, vai ser assim. Mas hoje você já não tem ânimo, porque a luta, a adversidade, as percas, as perdas te atingiram tanto que você diz assim: eu nem projeto mais isso. Que você diz assim: eu nem sonho mais isso. E Deus está dizendo: eu sei disso, meu filho. Eu sei disso, minha filha. E eu estou chegando para te animar, para te fortalecer e para te dizer que aquela promessa que eu te fiz ainda está de pé. Deus havia deixado bem claro que Josué seria o sucessor de Moisés. Deus, irmãos, antes de acontecer algo, ele revela, ele mostra. Deus deixou tudo preparado para que Josué se tornasse o sucessor de Moisés. Só que a luta, o problema, a adversidade, as dores que Josué estavam enfrentando, irmãos, estavam querendo paralisar a ele. A dor que ele estava enfrentando aqui, o problema foi a morte de Moisés. Aquilo doeu muito em Josué, a ponto de Josué não ter força para se levantar se Deus não animasse. Aí você diz assim: irmã, como é que você sabe que Josué não tinha força para se levantar? Porque o próprio Deus o animou. Porque o próprio Deus falou com ele. Porque Deus sabia que se Deus não animasse, Josué não iria. Josué não estaria preparado para viver o propósito de Deus para a vida dele. Muitas vezes pensamos que quando a promessa chegar, nós vamos estar fortes, vamos estar preparados, vamos estar com todo o vigor, mas não é assim. Você pode observar, quando Deus lhe faz a promessa, você está com todo o vigor, você está com aquela certeza, aquela convicção de que a palavra vai se cumprir, que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Você faz planos, você sonha, você projeta, isso tudo no início, quando Deus lhe faz uma promessa. Mas quando você vai caminhando, quando você vai vendo que a promessa não acontece no seu tempo, quando a frustração vai chegando, quando você entende que algumas coisas precisam sair da sua vida, que você precisa passar por algumas perdas, algumas percas, que você precisa viver algumas lutas, que você precisa vencer algumas batalhas, isso vai te cansando, porque não é fácil chegarmos ao cumprimento da promessa. Não é fácil chegarmos ao cumprimento da palavra, não é fácil. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor ele fala contigo e ele diz para você: mesmo que não seja fácil, permaneça. Mesmo que não seja fácil, continue, não desista dos meus propósitos. Mesmo que o caminho até o cumprimento da minha promessa seja difícil para você. Você observa aqui que Josué, ele não estava querendo desistir, ele só estava cansado. Ele só estava precisando ser animado. Não desista da promessa de Deus, porque tudo está difícil. Você só precisa ser animado. Você só precisa ser animada. Deus vai te fazer viver o que ele prometeu. E através dessa palavra, ele diz para você: eu te animo, para que você possa tomar posse daquilo que eu falei.
Tem pessoas aqui, irmãos, que se Deus não te animar, se Deus não te restaurar, você não consegue ter alegria no cumprimento da promessa. E você já disse isso para Deus. Você disse: Deus, eu nem sei mais se eu quero promessa, eu nem sei mais se eu quero sonho, projeto, o que o Senhor me fez sonhar, o que o Senhor arquitetou e planejou para minha vida, eu nem sei mais se eu quero. Por quê? Porque isso já não me traz alegria. Eu já não consigo mais ver esta oportunidade com alegria. Foi isso que estava acontecendo com Josué. Josué já não conseguia ver a liderança com alegria, irmãos. Por quê? Porque ele seria o sucessor de um grande líder, de um grande homem que foi exemplo para ele, mas que estava morto. Então, quando ele passa por aquele momento de dor, de luto, de sofrimento, ele não tinha forças para se levantar. Talvez seja você que perdeu tantas coisas na sua vida, passou por tantas frustrações e você diz: irmã, hoje eu não tenho força de me levantar. Hoje eu não tenho força de viver o projeto de Deus sozinha. E Deus está dizendo para você hoje: eu estou pegando na tua mão, se levanta. Você tem que se dispor a se levantar, fazer sua parte. Porque quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. Não tinha como Deus trazer o cumprimento da palavra dele se Josué permanecesse prostrado. E através dessa palavra eu vejo Deus falando com homens e mulheres, e ele está dizendo para você: não é tempo de permanecer prostrado. Declare comigo: eu creio que não é tempo de permanecer prostrado, eu vou me levantar. Eu creio que não é tempo de permanecer prostrado, eu vou me levantar. Irmãos, por um período na nossa vida, Deus permite a gente ficar prostrado, Ele permite a gente descansar. Ele permite a gente ficar ali na nossa solitude, nos problemas, nas adversidades, parecendo que tudo vai nos sucumbir, parecendo que a frustração vai tomar conta do nosso coração. Tem fases que Deus permite a gente viver essas fases. Mas chega um tempo que Ele diz: ó, chegou o fim. Você não vai mais viver essas fases. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida, então se levante, porque o meu tempo chegou na tua história. Aqui a ordem de Deus foi muito clara. Deus disse: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, ou seja, levanta-te agora. Se levante, Josué, porque o tempo de você viver o cumprimento da minha palavra chegou. E do jeito que você está, não dá para você viver o cumprimento da minha palavra. Do jeito que você está agora, não dá para você viver as promessas que eu tenho para a sua vida. Então se levante. Declare comigo: eu vou me levantar porque está chegando o cumprimento de promessa de Deus na minha vida. Eu vou me levantar porque está chegando o tempo do cumprimento de promessa de Deus na minha vida. Deus, Ele não havia levantado a Josué para chegar aqui diante da dor, diante do sofrimento, da depressão, da frustração, da tristeza, ele vir perecer. Deus não faz investimento na minha e na sua vida em vão. Deus não faz promessas aleatórias, sabe, irmãos? Não. Quando Deus ele faz promessas, quando Deus nos entrega sonhos, quando Deus faz investimento na nossa vida, não é para perder. Ele faz o investimento para que a palavra dele aconteça na nossa história. E Deus está dizendo para você hoje investir demais na sua vida, Josué. Para chegar agora, diante das dores, diante das frustrações que você está vivendo, você vir perecer. Eu não te chamei para perder. Eu não te chamei para perecer, mas eu te chamei para ter vitória. Eu te chamei para que através da sua vida outras pessoas também tenham vitória. Porque Josué, irmãos, não teria somente vitória para ele e para a casa dele, mas seria para todos os filhos de Israel. Tem pessoas aqui que Deus está animando porque Ele tem uma obra contigo, e a obra não é somente com você. E a obra não é somente com a sua casa, mas a obra é com todos os que te cercam e para muitas pessoas. Então Josué precisava se levantar porque ele precisava introduzir os filhos de Israel na terra que manda leite e mel. Você tem que se levantar. Porque o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus parentes, os irmãos da igreja, seus vizinhos, até pessoas aqui que estão me ouvindo, as nações te esperam. Não é todo mundo, mas tem gente que tem chamado aqui para as nações. Mas você está desanimado. Mas você está desanimada. E Deus está dizendo: é tempo de se levantar. Eu vejo, o Senhor me mostra um anjo dando uma injeção de ânimo em pessoas que estão me ouvindo agora. Tem pessoas recebendo, isso é para quem crê. Neste momento, uma injeção de ânimo. Deus está te levantando porque você estava cansada. Porque você estava desanimado. Porque de você mesmo você já não tinha mais força de viver projeto nenhum de Deus.
Mas Deus está dizendo, hoje eu estou te animando, você vai se levantar e você vai viver os meus propósitos, porque chegou o tempo do cumprimento da minha palavra. Deus deixa bem claro, chegou o tempo dos filhos de Israel serem introduzidos na terra que manda leite e mel, e será através de você, porque você foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Não tem negócio de eu não vou, eu tô cansado, eu não quero. Com Deus não tem isso. Quando ele escolhe, tá escolhido. Escolhido não tem escolha, não. Através dessa palavra, ele disse para você, te escolhi para uma obra. Quem era o escolhido para ser o sucessor de Moisés? Josué. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus te escolheu e ele disse para você, eu não abro mão de você. Tá frustrada? Tá cansado? Acha que não tem saída, mas eu não abro mão de você. Te animo, te dou injeção de ânimo, pego você pela mão, te introduzo onde eu quero, faço como eu quero, mas não abro mão de você. Declare comigo, como Deus não abriu mão de Josué, ele não abre mão de mim. Como Deus não abriu mão de Josué, ele não abre mão de mim. Irmãos, Deus sabe quando tudo está difícil. Muitas vezes pensamos que Deus não está vendo a nossa situação. Mas Deus, ele veio e faz questão de dizer para você, eu sei o que você está passando. O próprio Deus deixou bem claro aqui para Josué, eu sei muito bem o que você está vivendo, Josué. Eu sei que não está sendo fácil, eu sei que Moisés foi um grande líder, eu sei que Moisés te ensinou tudo aquilo que você hoje sabe, mas o tempo do luto fica para trás, o tempo da dor tem que ficar para trás, porque eu tenho algo novo para fazer na sua vida e você não pode viver de passado, você não pode viver daquilo que se tornou uma grande dor e quer te sucumbir, porque a dor da morte de Moisés queria sucumbir Josué. E tem momentos, irmãos, que nós perdemos, não é somente um luto, não, mas é percas financeiras, muitas vezes é percas também na saúde, ministerial, é muitas percas e perdas que nos cercam, que querem nos fazer parar. Mas hoje Deus diz para você, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que muitas frustrações tentem te parar, muitas percas e perdas tentem roubar o propósito que eu tenho contigo, eu não abro mão de você. Josué era a escolha de quem? De Deus. Foi Deus quem disse que Josué seria o sucessor de Moisés. Não foram os homens que disseram, ei, você não é escolha dos homens. Você não é escolha do ser humano, mas você é escolha de Deus. Declare comigo, eu sou escolha de Deus e não dos homens. Eu sou escolha de Deus e não dos homens. Deus está contigo. E através dessa palavra, ele diz para você, eu não abro mão do que eu tenho com você. Eu não abro mão do que eu tenho com a sua casa. Eu não abro mão do que eu tenho com o seu ministério. E eu vou te fazer viver aquilo que eu, o Senhor, te prometi. Declare comigo, a promessa do meu Deus ainda está de pé. Ele não abre mão de mim. A promessa do meu Deus ainda está de pé. Ele não abre mão de mim. Então o próprio Deus marcou encontro aqui com Josué. É o Deus que está marcando encontro com você. É o Deus que está dizendo para você através dessa palavra. Eu estou contigo, estou te animando. Seja forte. A palavra de ânimo veio para a história de Josué, certo? Deus o animou. Mas Josué tinha que fazer a parte dele. Você está recebendo uma injeção de ânimo. Você está recebendo uma palavra. O próprio Deus está te pegando pela mão e dizendo para você, levanta-te. Eu te dou força para você prosseguir, mas você tem que fazer sua parte, você tem que se esforçar. Tem coisas na nossa história, irmãos, que vão exigir de nós esforços. Nós vamos ter que nos esforçar. Vamos precisar fazer a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Declare comigo, eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você vai ver aqui no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, o Senhor falando com Josué e dizendo, seja forte, faça a sua parte. Tenha coragem, porque a promessa é minha. Eu te animo, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que escolher se levantar.
Você tem que escolher fazer a sua parte. Você tem que escolher, meu irmão e minha irmã, se colocar de pé. Porque quando eu escolho me colocar de pé, Deus trabalha pela minha causa. Tem causas que não são resolvidas na nossa história porque nós não resolvemos nos colocar de pé. Porque muitas vezes nós damos a causa como perdida. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para alguma circunstância e deixamos ela aí, nos levando. Algo contrário, algo que a gente perdeu e a gente vai deixando aquilo nos levar. E quando nós vamos ver, irmãos, nós estamos perdidos. Nós estamos aqui sem esperança, sem expectativa, sem estratégia. Pessoas que são levados pelo momento, levados por aquilo que está vivendo, vão para um buraco. E hoje Deus diz para você, eu estou tirando você de um buraco. Eu estou tirando você de uma cisterna escura. Para que você viva os meus propósitos, mas você tem que se posicionar. Você tem que fazer sua parte. Tem gente que Deus tira, irmãos, do buraco e a pessoa quer voltar de novo e não dá. Você tem que se esforçar para que você possa viver o projeto de Deus sabendo. Deus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha, que é permanecer onde Deus me colocou. Que é permanecer acreditando no que Deus falou que Ele faria na minha vida, porque Ele é fiel. Independente das circunstâncias, eu tenho que acreditar que Deus me escolheu para um propósito. E eu preciso fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Declare comigo, eu vou me esforçar para viver o propósito de Deus e Deus vai fazer a parte dele. Eu vou me esforçar para viver o propósito de Deus e Deus vai fazer a parte dele. Quem escolheu a Josué foi Deus. E eu estou conversando com homens e mulheres que quem te escolheu para um grande propósito foi o próprio Deus. Ele não abre mão de você, ele está te animando. E você precisa fazer a sua parte, se levantar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada pela tua infinita misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor, para conosco, pelo teu amor. Obrigada por não abrir mão de cada um de nós, Pai, como o Senhor não abriu mão de Josué. O Senhor poderia ter escolhido outro, porque Josué estava aqui desanimado, cansado, frustrado, mas o Senhor não abriu mão dele, Senhor. O Senhor escolheu, foi a ele. Assim é na história dos teus filhos. Eles podem até estar cansados, frustrados, desanimados, mas o Senhor hoje diz, eu não abro mão de você, eu estou te animando. Se levante, tome posse desta palavra, tenha coragem, tenha ânimo, para que você possa viver os meus propósitos, para que você possa viver aquilo que eu designei para a tua vida, para que o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, possa ser glorificado na tua história. Deus, obrigada. Obrigada, pois da mesma forma que o Senhor escolheu a Josué, eu tenho certeza que o Senhor escolheu a homens e a mulheres que estão me ouvindo agora, e o teu nome será glorificado na história deles de maneira especial, porque o Senhor é o Deus que não abre mão, está animando, fortalecendo, ajudando, para que os teus filhos possam viver aquilo que o Senhor designou para a vida deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visto daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus, ele é fiel. Quando ele nos dá uma ordem, ele se responsabiliza. Quem havia escolhido Josué para ser o sucessor de Moisés foi Deus. E Deus não ia abrir mão da escolha dele. Hoje Deus diz para você, foi eu que te escolhi. Você pode estar cansada, pode estar frustrada, frustrado, mas eu não abro mão de você. Pois a minha escolha é você. Eu não erro quando eu escolho. Eu fortaleço, eu capacito, eu animo, eu ajudo, eu sustento. Mas eu não abro mão da sua vida. Creia que da mesma forma que Deus animou a Josué, ele está te animando também. E hoje ele diz para você, é tempo de se levantar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.